Aleluia. Grande é o Senhor. Que bom estar com vocês, irmãos, revê-los. Foram 57 dias que eu passei fora, lá nos Estados Unidos. Mas digo para vocês que era um tempo necessário, um tempo preciso. Experimentar a terra com mais intensidade. Eu estou indo sempre, todos os anos, mas para experimentar com mais intensidade, eu precisava estar mais um tempo junto com a família, para eles poderem sentir também todas as coisas que ali aconteceram. E foi um tempo precioso, foi um tempo propício. E como sempre, naquela terra Deus sempre me dá algo diferente, algo novo. E quando eu venho, eu faço questão de derramar com força na igreja. Mateus, você fica bem ajustadozinho, porque qualquer coisa eu te chamo. Você estava de férias, mas agora, viu? Aleluia. Glória a Deus. E numa certa manhã eu estava fazendo, não tão de manhã, porque eu fazia minha devocional todos os dias pela manhã cedo, mas nesse dia eu perdi a hora de acordar, dormi mais. O sono do justo, aquele que você descansa. E aí acordei e fizemos o café rápido, chamei Gaspar. Onde está Gaspar? Pense no homem inteligente, esse tal desse Gaspar. Inteligentíssimo. Só eu e ele sabemos esse código. Tomamos o café muito rápido e eu disse: Senhor, você vai me perdoar, mas a minha meditação eu vou fazer depois que eu voltar da caminhada, porque lá é 38 graus essa época, então para caminhar no sol assim não é fácil. E então fiz aquela caminhada de 1 hora, voltei, fui para a academia, mais 1 hora, voltei, tomei aquele banho gostoso aí sim, aí fui fazer minha meditação, preocupado que Deus não ia me falar como fala pelas manhãs, mas foi o contrário. Deus disse: não seja religioso. E eu agradeci. E Deus me deu uma palavra, e essa palavra eu vou despejar para você. Agora, para que eu possa trazer a palavra, eu preciso fazer uma base, estabelecer uma base para que você seja abençoado com o conteúdo total. E se você estiver aqui com sede, como aquela moça que ali está, porque eu percebi uma sede muito grande nela, eu digo: você vai beber também. Então eu dou um conselho a você: coloque seu telefone no modo avião, amém? Para que as turbinas aqui funcionem perfeitas. Não fique vendo o telefone, não fique mandando mensagens. Absorva tudo aquilo que você vai receber. Aquele diálogo com Deus começou ele dizendo o seguinte: você precisa conhecer o meu reino. Eu disse: Senhor, eu tenho 45 anos que ando com o Senhor. Ele disse: mas você não conhece meu reino. Você precisa conhecer o evangelho do reino. Porque o evangelho que estão pregando não é evangelho do reino. É autoajuda, é automotivacional, é coach, é isso, é aquilo, aquilo outro. Não é evangelho do reino. Porque quem está no evangelho do reino não precisa de subterfúgios. Não precisa buscar fora do reino contextos para crescimento. Foi forte, mas foi bom. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 9, 22 a 24. Não é o meu texto áureo, mas é um texto que eu quero ler com vocês. Romanos 9, 22 a 24. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória que ele preparou de antemão, aos quais quer nos dar, porque nos chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então perceba, era a ira que poderia estar em modo, mas Deus suportou por amor. Como disse Paulo, Deus sendo rico em misericórdia por causa do amor com que nos amou, estando nós mortos em iras e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom dEle. Nada para que nos gloriemos. Aleluia. E Ele suportou todas as coisas que nós fizemos, e tem suportado ainda, com a finalidade de nos fazer conhecer as riquezas da sua glória
E só é possível conhecer as riquezas da glória de Deus dentro do Evangelho do Reino. Aleluia. Então nós vamos abrir a palavra de Deus agora em João capítulo 8. No versículo 56 a 58 nós temos um diálogo extraordinário de Jesus com os fariseus e discípulos. Jesus estava conversando com eles e de repente Jesus disse o seguinte: Abraão, vosso pai, porque eles tinham Abraão como pai, eles defendiam essa questão da paternidade de Abraão, mas eles não viviam os princípios estabelecidos por Abraão. E agora Jesus vem para estabelecer o Evangelho do Reino, e eles não entendem sobre o Evangelho do Reino. E Jesus está passando para eles isso, e ele diz: vosso pai, Abraão, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. Você percebeu que Jesus não disse eu era? Ele disse eu sou. Esse verbo ser, ele é importantíssimo para a nossa compreensão no Evangelho do Reino. Quando você descobre isso, a sua vida não pode ser mais a mesma. Aleluia. Ele disse eu sou, antes de Abraão, eu sou. E eles ficaram atormentados com aquilo. Quando isso aconteceu, Gênesis 22, você não vai abrir lá, mas Abraão estava para ir oferecer o filho que Deus o havia dado como promessa das gerações, e que de fato aconteceu. Porque Abraão pediu uma semente e Deus deu uma nação inteira. O Evangelho do Reino tem essa peripécia. Você pede um pouco e Deus dá muito, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Abraão pede uma semente e Deus dá uma geração inteira. E agora Deus está pedindo essa semente, que seria a geração para ser oferecida em holocausto. Abraão vai, por causa da sua obediência. E nesse encontro, nesses 3 dias que Abraão caminhou em silêncio, a Bíblia nos ensina que Deus o fez entrar no coração de Deus, e ele viu no coração de Deus o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E vendo esse cordeiro morto, ele viu que poderia matar o seu filho também ressuscitar, porque Deus ressuscitou o cordeiro. Então ele foi certo de oferecer, e quando ele levantou o cutelo, Deus disse: Abraão, Abraão, eu sei que você já entendeu. Olhe para trás. Abraão olhou, não tinha um cordeiro, tinha um carneiro. Bom, eu já preguei sobre isso aqui. E Abraão viu o poder de Deus ali, mas naquele momento, naquele tempo que Abraão andou no coração de Deus, ele recebeu o Evangelho aos gentios. Veja, não existiam nem hebreus. Olhe para mim, e Deus já pensou em mim e em você. Esse era motivo de você levantar, glorificar a Deus, correr, pular, gritar. Você entende isso? E você tem uma queixa tremenda com os judeus: oh, porque os judeus. Não, ele pensou em você antes dos judeus. E Jesus estava dizendo a esses homens que pensaram: você tem 50 anos, não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? Ele disse: antes de Abraão, eu sou. Abraão foi quem viu tudo o que ia acontecer, um projeto inteiro, e a Bíblia diz que ele regozijou-se. É diferente de apenas alegrar-se. É regozijo, é festejar, é pular. Aleluia. Então nessa manhã eu quero meditar com vocês num assunto maravilhoso, sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Redentor, o grande eu sou, nome escasso nos dias de hoje, inclusive dentro das igrejas. Hoje o nome mais falado nas igrejas é carro, posses, dinheiro, bens. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro é o reino de Deus. O Evangelho do reino é a primeira coisa.
as demais coisas Ele sabe que você precisa, é importante. Lá nos Estados Unidos você não tem como viver sem um carro. Você não encontra um ser criado por Deus andando a pé, todos de carro. As distâncias são muito longas. Deus sabe disso. Mas eu não tenho que ficar implorando todos os dias: Deus me dê um carro, Deus me dê um carro. Não, não, não. Eu busco primeiro o evangelho do reino e a justiça dele, e as demais coisas elas vão chegar para mim sem nenhum peso, sem nenhuma luta. Você não tem que estar na moenda todos os dias criando contextos, criando coisas. Não, não, não. É uma questão de fé. E o Senhor Jesus Cristo é apresentado no evangelho do reino por João. E quando João estava escrevendo sobre o evangelho do reino, já era o final do primeiro século, e havia uma influência dos pensadores gregos muito pesada sobre a divindade de Jesus Cristo. Eles estavam negando-a. Porém, João escreve como prova uma tese de que Jesus era o verdadeiro Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem, e era uma coisa que eles não entendiam. E João dizia que quando você crê nele, você recebe a vida eterna, a vida dele, a vida zóia, a própria vida de Deus. O Deus eterno, ele faz destilar dele mesmo os seus atributos, suas riquezas insondáveis, que muitas delas estão escondidas para quem? Para aqueles que descobrem o evangelho do reino. Porque tudo que virá para as nossas mãos tem que ser através do evangelho do reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus andava ensinando e pregando o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Ele é o mantenedor de tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a luz que ilumina todos os homens. E João prova essa tese sobre Jesus Cristo para os judeus e para os gregos, quando ele diz: não fui eu que vi Abraão, foi Abraão que me viu. Eu estava na eternidade e eu tive um encontro com Abraão. Agora o mais interessante é que você também veio da eternidade. E você tem que viver aqui na terra como um ser eterno, porque você vai para a eternidade. Você vai voltar para o lugar de onde você veio. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus pensou em você. Então comece a pensar em Deus de uma forma totalmente diferente. Aleluia. Quando Deus encontrou-se com Moisés, depois de 40 anos no deserto, como é que Deus se revela? Se revela com as astúcias que o evangelho do reino possui. Uma delas é o eu sou. Moisés está no Sinai e Deus se revela a ele quando ele faz perguntas a Deus. Como é o seu nome? Você está me comissionando como libertador do povo, mas que nome eu vou dizer para eles? Porque lá no Egito o que mais tem é deuses e nomes. Será mais um nome? Mas que nome é esse? E olha que essa mensagem que Jesus está conversando aqui, ela reporta há 2000 anos antes do próprio Cristo. O grande eu sou. E é nesse evangelho do reino, do qual o evangelho de João faz parte, que Jesus nos afirma essa gloriosa verdade do grande eu sou. E que a igreja não tem compreendido, não tem recebido essa revelação. E nós precisamos receber a revelação do evangelho de reino, para que nós tenhamos exatamente a vida que Deus quer que nós tenhamos. A primeira vez que Jesus, dentre as 7 vezes que ele citou nos evangelhos, eu sou, a primeira delas foi em João 6,35, quando disse-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Evangelho do reino. Ele estava dizendo que aquele que o seguisse teria satisfação com as coisas do evangelho do reino.
não simplesmente por ter dinheiro ou bens ou coisas ou ser famoso. Isso é lícito. Porém, as coisas que ficarão, as coisas que permanecerão, são as coisas que o Evangelho do Reino pode nos dar. E nada nesse mundo pode preencher o vazio que o homem tem, porque o vazio que o homem tem é do tamanho de Jesus Cristo. E só Ele pode preencher e dar significado à sua vida e fazer a sua vida ficar plena e você ficar bem alimentado e tendo água para beber sempre lá dentro. Em segundo lugar, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Preste atenção nisso. Eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Do contrário, terá a luz da vida. Não andar em trevas jamais. Ou seja, ver as coisas, ter percepções do momento que está se vivendo, das coisas que estão sendo colocadas, dos meios onde você está inserido. Você ter a percepção para estar nesses lugares, mas passar por eles ileso, sem deixar que marcas sejam colocadas em você, a não ser as marcas de Cristo que estão no Evangelho do Reino. E olhe para o mundo que nós estamos vivendo, quantas ideologias, quantas vertentes e quantos desesperos as pessoas estão passando. Os seres humanos feitos à imagem de Deus, eles não sabem mais quem são, eles não têm identidade. Por quê? Porque não estão vivendo o Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino vai te dar a identidade certa. Do ponto de vista filosófico, irmãos, moral, espiritual, só Jesus pode ser a luz que pode nos dar graça para vivermos em meio a esses contextos. Se você olhar para Ele, jamais andará na escuridão, porque Ele te dará direções, instruções e corrigirá rotas, e não tem como você ficar embaixo. Ele diz em João 8,12: eu sou. Novamente, essa palavra eu sou é a chave do Evangelho do Reino de Deus. E se nós não entendermos esse eu sou, nós não entenderemos o Evangelho. Ele disse: eu sou a luz do mundo. O que é luz? Segundo o texto grego, é revelação. E o que é a palavra revelação em grego? Despir-se. Ficar nu diante dele. Nu de quê? Das conjecturações que vivemos, dos pensamentos errados, dos vícios, das coisas que não condizem com aqueles que são chamados filhos de Deus. Quando você fica despido, a luz da revelação é aquela que vai te vestir. Lembra de Adão e Eva? Eles estavam nus no jardim, mas eles estavam debaixo tão poderosamente de uma luz de revelação que eles não se viam nus. Mas no momento de um erro, aquela luz sai e eles se veem. O Salmo 119, 130 diz assim: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. A luz ou a revelação vai trazer organização no reino natural e no reino espiritual. Só a luz de Jesus Cristo pode reorganizar aquilo que está desorganizado. Luz. Você percebe que foi a primeira palavra que Deus usou lá no início? A terra era sem forma e vazia, estava despida, havia caos, a terra estava desnuda, e Jesus a vestiu através de Deus, dizendo: haja luz, haja revelação. E o que foi que essa luz trouxe? Tudo o que nós temos hoje. Todos os astros, todas as árvores. A luz trouxe isso, a revelação trouxe isso. E a revelação da luz, do eu sou, é quem vai trazer o que é o Evangelho do Reino para nós vivermos e vivermos bem. Mas sem entender essa revelação, nós vamos ficar como um carro atolado na lama,
fazendo força, gastando combustível e não saímos do lugar. Luz, luz. Mas em seguida Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. Essas alegorias que Jesus falava era sempre depois que ele dizia eu sou. Aí ele colocava uma alegoria para que você entendesse. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O que é que isso me diz? A mim e a você. Que porta é um lugar de acesso para dimensões maiores. Meu Deus, vocês não estão entendendo. Porta é a entrada para dimensões maiores. Se aqui diz, se alguém entrar por mim, não tinha salvação, será salvo. Entrará e sairá. Não tinha alimento, encontra pastagem. Ou seja, você entrando pela porta, você encontra outras dimensões maiores do reino de Deus. E é isso que Jesus estava querendo dizer, passem pela porta, porque ela é um acesso para as dimensões maiores que eu preciso mostrar para vocês, porque o reino de Deus é um reino em movimento, está sempre crescendo e criando coisas, a mensagem é progressiva e nós estamos parados. Oh, como é bonito dizer que Jesus é a porta, parece poético. Não, Jesus não estava preocupado com palavras poéticas. Ele estava mostrando uma dimensão maior pela qual nós deveríamos entrar, se entendêssemos a revelação do reino de Deus. Eu sou a porta. E essa porta, quando você entra para uma dimensão maior, você tem libertação, segurança, preservação, cura, perfeição. Agora eu sei que muitos de nós estão procurando portas. Portas que vão se abrir diante de você, nas quais você vai entrar e vai ficar preso. Elas vão te dar prazer momentâneo de coisas. E é isso que muitos de nós estamos vivendo. Porta para vício, para degradação. Aleluia. Eu sou a porta. Porta, Dalet. Acesso a outras dimensões do reino. O reino tem dimensões. Diga para o seu vizinho, o reino tem dimensões. Diga para ele, que tal você descobrir agora de fato e de verdade a porta que vai te levar a outras dimensões. 3 amém, 2 aleluia, 1 glória a Deus. Eu sou o Dalet. Eu sou o acesso a outras dimensões. Doorway effect. Efeito das portas. Portas que te levam a novos ambientes. O reino tem momentos, tem acessos, e sempre algo novo está surgindo. Paulo descobriu isso, e ele disse, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, multiforme, as várias formas, as várias dimensões, devem tornar-se conhecidas, inclusive dos principados e potestades nos lugares celestiais, quanto mais dos filhos de Deus. Irmão, será que não estamos vivendo aquém dessas verdades? O salmista também descobriu isso, quando ele disse, ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Porque houve um tempo que ele veio de lá, passando por todas essas portas, para chegar aqui e dizer a mim e a você, ei, eu sou a porta para acessos espirituais, e etc, etc, etc. Agora é tempo de voltar, e no tempo de voltar, o profeta grita, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Você já imaginou você e Jesus juntos, passando por portas, tendo acesso a novas coisas, a outras dimensões? Você não acha que aquele momento que Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte chamado Transfiguração, era uma porta diferente que estava se abrindo aos olhos dos discípulos, que eles nunca tinham visto? E eles ficaram estupefatos. E o presidente do sindicato, Pedro, disse: mas vamos construir aqui alguma coisa para a gente ficar? Irmão, quando nós aprendemos a passar por essas portas, ou acessos das dimensões do reino, não tem como você continuar do mesmo jeito. Você não vai perder um culto, porque isso vai ter sentido. A sua adoração não será mais a mesma, porque Deus habita no meio dos louvores, e quem sabe louvando a Ele, adorando a Ele, portas vão se abrir diante dos seus olhos, que você vai poder entrar dimensionalmente, espiritualmente, para amanhã, no dia a dia, você usar nessas portas o que você precisa. Nós estamos cheios de padrão: faça assim, faça assado, isso, aquilo, aquilo. Não pare com isso. Descubra o evangelho do reino. Descubra a luz, descubra a porta. Eu estou querendo ir para o final, porque o final vai ser bom, mas eu tenho que fazer a base. A terra só pôde receber o que estava na luz quando Deus a chamou, porque ela estava despida. Dispa-se de tudo que você sabe. Afinal de contas, foi isso que Paulo fez. Eu sou isso, sou aquilo outro, porém considerei tudo como perca para ser encontrado nele. João 10:11, aliás, Jesus disse: eu sou. Veja que Jesus todas as vezes usou o eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, será que nós temos reconhecido-o como o bom pastor? Como aquele que deu a vida por nós? Que nós devemos em tudo ser obedientes a Ele? Quando você reconhece isso, você passa a viver uma vida totalmente diferente. Viver em paz, viver confiante, adquirir serenidade para caminhar e cumprir todos os propósitos de Deus aqui na terra. Mas teve um momento que Jesus disse uma coisa muito profunda, João 11:25. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe por que ele disse isso? Porque esse grande eu sou, ele entrou nas entranhas da morte. Ele entrou nas entranhas da morte. Ele arrancou de lá o aguilhão da morte. Ele matou a morte e ressuscitou glorioso, e inaugurou a era da imortalidade. Isso é o evangelho do reino. E a Bíblia diz que se você crer nele, nunca morrerá eternamente. A morte não terá poder sobre a sua vida. A morte não terá a última palavra sobre você. E o túmulo gelado não será a sua última casa. Ou seja, através de Jesus Cristo você receberá a vida eterna. Mas ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, você não pode ficar namorando com o Evangelho, namorando com a igreja. Você tem que tomar uma posição. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. E hoje é esse dia de você que está aqui e que ainda não teve esse encontro com essa porta, com essa luz, com o bom pastor.
Hoje é o dia. Você não pode ficar postergando isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Escritura diz que existem muitos caminhos, mas o caminho que pode te levar a Deus, à eternidade, é Jesus Cristo. Porém, nós vemos que as muitas religiões nos mostram muitos caminhos. Mas a Bíblia diz que são caminhos que ao homem parece caminho de bênção, mas o fim deles é caminho de morte. Então nós temos que nos pegar com aquele que é o caminho, que é Jesus Cristo. Porque assim eu recebo vida eterna, dessa verdade absoluta, que está disponível para mim antes da fundação do mundo. Irmão, você não tem o direito de rejeitar Jesus Cristo, porque desde a fundação do mundo Deus pensa em você. Oh, não sei se eu quero ou não. Não é uma questão de querer. Só tem dois caminhos, o Evangelho do Reino também fala isso. Ou você vai ao céu, ou você vai ao inferno. Agora, Deus não quer que você vá para o inferno, porque a Bíblia diz que Ele preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Você não faz parte dessa elite. Você faz parte de uma outra elite. Você faz parte da elite do reino do Espírito, do Evangelho do Reino. Esse é o seu lugar. Então você não tem que ficar pensando, não. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não o rejeite em seu coração. Aceite-o. Por último, ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. O eu sou disse isso. E se nós estivermos enxertados como ramos vivos, nós vamos produzir os mesmos frutos, pois ele disse: vocês farão coisas maiores do que essa que eu fiz. Essa videira vai nos dar vida, vai nos fazer frutificar, e você vai poder desfrutar, não só aqui, na sua jornada de fé, mas também na eternidade. Então diga comigo: Jesus é o grande eu sou. Agora, ele é o grande eu sou da velha aliança, e ele é o verdadeiro eu sou da nova. Mas eu acredito, irmãos, que assim como na velha, na nova aliança, nós não temos entendido com profundidade esse nome eu sou, que Deus usou para Moisés quando estava para libertar o povo. E nós que estamos nessa nova aliança precisamos ouvir sobre isso, ouvir sobre isso, ouvir sobre isso. Ah, pastor, mas eu gosto de ouvir sobre carro novo. Carro novo enferruja, irmãos. E é bom você ter um carro bom. Ah, como é bom. Se você puder ter deixa eu dizer aqui um nome, não sei, talvez uma Maserati ou um Porsche, tenha. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas você não precisa estar num lugar que as pessoas estão se ensinando só sobre isso e mostrando: eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu tenho também, porque eu tenho o grande eu sou. Isso não é novidade para mim. Não é novidade. Acorde. Acorde. Êxodo 3,14, eu vou começar a terminar agora. Quando o pregador diz isso, ainda tem 10 minutos. A Bíblia diz que quando Moisés foi escolhido para libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito, ele teve um encontro com Deus, e Deus com Moisés. E Deus disse: Moisés, eu sou, está te enviando. Agora, pense comigo. Para Moisés essa resposta não foi suficiente naquele momento, porque Moisés precisava convencer um homem que tinha 2 milhões de pessoas a seu serviço. E essas pessoas, elas eram, de fato, de verdade, tudo aquilo que o Egito possuía de mão de obra, para os sociais.
E como chegar lá e dizer assim, o eu sou disse que você solta o povo? Moisés disse, não deve ter alguma coisa mais nisso. Não é somente isso. Então Deus encontra Moisés no Monte Horebe e lhe revela a missão para libertar o povo, mas dar a ele o nome. Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi seu sofrimento, eu vi como eles apanham, dia e noite e dia, eles estão clamando, mas eles perderam a identidade. Então você vai lá e você vai libertá-los. E Moisés disse, mas espera aí, quando eu for lá e disser para esse povo e para o faraó, eu sou, me enviou. Como é isso? Você lembra que eu preguei sobre isso aqui? Uma pinceladazinha apenas. Ele disse, Moisés, você vai dizer que eu sou o que sou, me enviou. Agora, eu quero que vocês percebam que nesse eu sou, muito mais daquilo que eu já falei há alguns dias, existe uma revelação nele, que só pode dar o Evangelho do Reino quando a luz entra no nosso coração, quando a porta é aberta. Por isso você deve procurar. E a igreja está te dando 1000 oportunidades, e você está em stand-by. Nós temos a escola de oração que está prestes a começar em setembro, onde você vai aprender coisas extraordinárias dentro do contexto de oração, e você não fez sua inscrição. Uns dizem porque não tem o tempo, outros dizem porque não tem o dinheiro, outros dizem, é oração. Você está perdendo essa oportunidade, meu irmão. Se você não fez ainda sua inscrição para a escola de oração, você deve fazer, porque nós vamos ter aqui homens e mulheres cuja vida de integridade já alcançaram um nível, e a unção passa por associação, e você precisa estar debaixo dessa temperatura espiritual que está chegando. 3 amém, 2 aleluia, 1 glória a Deus. Tudo para no dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Isso me diz que quando você para por causa de dinheiro, você não está vivendo o Evangelho do Reino. O dinheiro está te impedindo de avançar. Simplesmente. Eu estava dizendo para uma pessoa hoje, não vou citar nomes, você paga R$2.000 para ir para um show que vai acontecer, mas você não traz uma oferta de R$1.000 para a construção do templo. É duro, mas é verdade. Para assistir um show, você vai ali no culto, você paga 30 mil, 40 mil, 50 mil, e você já tem dentro de você o que você precisa para ter o que as pessoas estão dizendo que você vai ter, que você já tem. Mas você acha que não tem, porque muitas vezes você não está vivendo do jeito que você deve viver. Aí você acha que indo para esses lugares você vai adquirir, não vai ser enganado. Teu dinheiro vai ficar lá, nada vai acontecer. Estes sinais seguirão os que creem. Você crê, você está andando, a porta está ali, aleluia, abre uma porta, mas o reino de Deus tem portas e portas, e outra porta se abre, e você vai entrando de dimensão em dimensão, de dimensão em dimensão. Eu quero que vocês percebam, irmãos, que existe uma revelação muito extraordinária, relevante e espiritual nesse diálogo de Moisés com Jesus, com Deus. Em primeiro lugar, esse nome, nele está contido os atributos de Deus. E esses atributos conhecidos, eles vão fazer parte da tua vida, porque o nome te foi dado por direito, herança e possessão. Você está consciente disso? Por exemplo, Deus dos exércitos. Qual é a guerra que você tem medo? Ele é o Senhor dos exércitos. O eu sou. E você se pega com Ele, e não tem batalha que você perca. Ele é o Jeová Rafa, que cura. Você está precisando de cura? Nessa manhã você terá a cura aqui.
Já te falo, Ele é o provedor, o Jirê. Ele é aquele que é a tua bandeira, que te cobre. Mas Moisés pergunta. Ele queria, de fato, de verdade, sabe o que é que Moisés queria saber? Vou te revelar agora. Ele queria saber a forma como Deus se manifestaria nesse processo que Moisés ia entrar. Você ouviu isso? Moisés queria saber de Deus em que forma se manifestaria Deus nessa batalha. Eu te pergunto, em que forma Deus há de se manifestar nas pendências que você tem? O Evangelho de Deus te revela isso. Você, oh Deus, me ajude. Ele vai te ajudar. Mas quando você tem ciência, consciência e presciência de que existe algo a mais, uma coisa é você ter o cartão de crédito, até dinheiro na conta e não sabe a senha. Mas quando você tem o dinheiro e ele está na conta, e você tem o cartão e você conhece a senha, não tem como não vir. E era exatamente isso que Jesus estava dizendo para aquela geração, quando ele dizia: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Tem algo aí, as pessoas não perceberam, e nós não estamos percebendo também. Oh, bendito Deus, obrigado por aquele dia que eu me sentei contigo e tu me deste essas palavras. Aleluia. Moisés pergunta porque ele queria saber a forma que o Criador se manifestaria durante esse processo, porque seria uma batalha difícil com o faraó. Vocês sabem, vocês são apologistas da Bíblia, vocês sabem que houve uma batalha. Eram aproximadamente 2.000 pessoas essenciais para o processo de crescimento do Egito. Não se tira mão de obra assim tão fácil. Quando existe um profissional e uma empresa que ela subsidia tudo que ele ganhava ali, ainda oferece mais alguma coisa e uma reserva bancária. É assim. Moisés sabia que a luta seria ferrenha. Aquela mão de obra não viria de qualquer forma. Então Moisés pergunta: por favor, é como se ele tivesse assim: me diga aqui em que forma você se manifestará nessa peleja que eu vou entrar. O que eu devo falar para aquele povo? Qual é a certeza que eu dou a ele que nós entraremos nessa batalha e nós a venceremos? E que Faraó vai perder as forças quando eu falar e nos deixará livre? Então Deus diz: tudo bem, Moisés, diga aos filhos de Israel. Ali não tinha filhos de Israel ainda, mas Deus já estava vendo, porque Deus é no passado, é no presente e é no futuro. Diga aos filhos de Israel que eu sou o que sou. Aí a interpretação bíblica é: diga aos filhos de Israel, Erie Asher Erie. Diga a eles que eu sou o que você precisa que eu me torne. Eu sou o que você precisa que eu me torne. Era exatamente isso que Moisés estava perguntando: Senhor, de que forma você vai se revelar? E Deus estava dizendo a Moisés de que forma ele ia se revelar. Eu sou o que você precisar. Aí eu pergunto: o que é que você precisa? Não, você não entendeu ainda. O que é que você precisa? Você precisa de um libertador? Ele diz: eu sou o que sou quando você precisa. Se você precisa de um libertador, nessa manhã ele é o teu libertador. Mas você tem que dizer: Pai, eu preciso de um libertador. Em que área? Em que área? Você tem que ser específico. Não, veja bem, pastor, tem uma área aqui que eu não posso falar. Você pode, você deve. Você não deve ficar escondendo, porque senão não terá libertação. Eu disse lá no início: você só tem libertação quando você se desnuda, quando você fica despido. Quando você tem intimidade, você não pode ter a sua própria vestimenta. Eu e minha esposa, quando nós queremos ser abençoados um com o outro, nós não vamos fazer isso de roupa.
Nós temos uma intimidade, então não tem nenhum problema. A mesma coisa com Deus. Você não pode chegar em Deus vestido de tudo quanto é concepção, direitos e razões e etc, etc. Você tem que se despir para que a luz entre e traga a revelação que você precisa. Se vocês precisam de provisão em alguma área da vida, Ele é o eu sou, aquele que vai ser o que você precisa quando você precisa. Em outras palavras, Deus estava dizendo a ele: Moisés, nesse processo, eu estarei com vocês lado a lado o tempo todo, mas eu quero ouvir o que é que vocês precisam. Mas Senhor, o Senhor disse que ouviu o clamor do povo. Eu quero que vocês digam o que vocês precisam. Sabe por quê? Porque Deus quer matar o nosso orgulho. Tem pessoas que são orgulhosas pensando que são humildes. Não, eu não quero nada de ninguém, eu não recebo nada de ninguém. Veja bem, eu não quero ajuda. Orgulho. Simplesmente orgulho. Pessoas orgulhosas não receberão revelação, porque elas têm na sua razão como é que as coisas devem ser feitas. Ei, como pode o oleiro dizer, o vaso dizer para o oleiro: por que me fizeste assim? Aleluia. Eu serei para você o que você precisa. Você precisa de vencer batalhas? Eu vou vencer com você. Você está em escassez, precisa de um provedor? Eu serei esse provedor. Você está doente, precisando de cura? Eu vou te curar. Quando nós soubermos, irmãos, o caminho que devemos seguir, e de que Ele é o nosso pastor, e de nada nós temos falta, a nossa vida será bem diferente. Agora eu estou chegando no momento que eu quero, no momento que eu desejo. O verbo ser para o homem se conjuga da seguinte forma: eu fui, eu sou e eu serei. Bem, você nem sabe se será, mas tudo bem. Eu fui, eu sou e eu serei. Mas Deus não. No passado Ele diz: eu sou. No presente Ele diz: eu sou. E no futuro Ele diz: eu sou. Diga comigo: no passado Ele diz: eu sou. No presente, Ele diz: eu sou. No futuro, Ele diz: eu sou. Aleluia. Bem, vamos lá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Igreja, vamos pregar o evangelho do reino. Igreja, não se envolva com nada que o evangelho do reino não está presente. Agora ouça com atenção. Se Ele disse a Moisés: vá e diga, eu sou o que sou, Moisés estava levando o nome. Sim ou não? Isso é velha aliança. Vamos para a nova. O texto diz assim. Se puder me ajudar, me ajude. Vocês são embaixadores. 2 Coríntios, capítulo 5. O que é que diz aí? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, se eu não me engano. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, o eu sou. Vá. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, a paciência de Deus se elasteceu. Continue. E nos confiou, irmão, preste atenção, pelo amor de Deus, e nos confiou. Ei, olhe para mim, por favor. Deus olhou para você e disse: eu confio. Deus olhou para você e disse: eu confio. Vou lhe entregar algo porque eu confio. Oh, pastor, mas veja bem, eu não sou merecedor. Pare com isso, pelo amor de Deus.
Se a Bíblia diz que ele olhou para você, ele confiou, não seja incrédulo. Ele confiou, se ele confiou, a partir de hoje você tem que ter isso que ele confiou a você. Agora não vai pegar isso e viver de qualquer forma, porque é uma responsabilidade, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos, preste atenção, embaixadores, com X, embaixadores em nome de Cristo. Por favor, levante a mão direita e diga assim: eu carrego o nome. Se Moisés pegou o nome e levou para o Egito, Jesus Cristo, pela revelação de Paulo, disse a Paulo: diga para eles que eles são meus embaixadores e que eles carregam o meu nome. Sabe o que é que eu posso dizer? Talvez você nem saiba. Vem aqui. Sim. Sabe o que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você pode dizer: o eu sou, diga, pode falar sem medo. O eu sou é a ressurreição e a vida da restauração da minha família. Mas você tem que dizer isso com convicção, com muita convicção, não é apenas palavras. O eu sou é a ressurreição e a vida da minha família. Ou seja, as áreas que estiverem mortas, vai haver ressurreição e vida vai chegar. Eliane, coloque as mãos nos rins dela, aqui nos rins. Levante suas mãos, bote as mãos nos rins. Ei, você que tem algum problema nos rins, fica de pé. Se você tem algum problema nos rins, fica de pé. Nos rins, fica de pé. Isso, fica de pé. Coloca as tuas mãos. Amém. Repita comigo. O eu sou, que é a ressurreição e a vida, está nesse momento, ressuscitando e dando vida aos meus rins. Isso não é frase feita, isso é o mistério do reino. Ouviu? É o mistério do reino. O mistério do reino. Aleluia! Oh, glória! Ressurreição e vida. Adentrando por causa do eu sou. O eu sou é a ressurreição e a vida da minha casa. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Repete comigo: eu sou. É a ressurreição e a vida da minha vida. O eu sou é a ressurreição e a vida dos meus órgãos. Diga: o eu sou é a ressurreição e a vida da minha visão, dos meus ouvidos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos festejar, irmão? Vamos festejar? Podemos festejar? Tem alguma coisa ali aí alegre que a gente possa festejar? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Fecha teus olhos por um momento. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dando nessa manhã, mas isso para mim tem uma relevância grande. Comece a orar em outras línguas agora. Levante sua voz, comece a orar veemente a Deus, agradecendo o eu sou, que é a ressurreição e a vida, está trabalhando no teu corpo, através do Espírito Santo. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará através do eu sou.
Ha, 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 ha. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos lá, eu quero uma coisa alegre, uma coisa que a gente possa festejar. Bendito seja o nome do Senhor. Dá uma sugestão, dá uma sugestão. Festeja o grande eu sou. Aleluia. E a vida em várias áreas do povo de Deus e dessa igreja. Deixe isso subir ao seu coração e comece a declarar. Levante suas mãos e receba. Aleluia, aleluia, aleluia. Hey. Pai, você é a nossa luz, nossa graça e o favor que se manifestou através de Cristo. O grande eu sou, a ressurreição e a vida. O autor e o consumador da nossa fé. O Senhor que é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor que é o nosso caminho. É aquele que através de você perfeitamente desembaraçou todo o nosso caminhar, nossa existência. Pai, agora eu chamo que você seja a paz que excede o entendimento. Que Jesus seja, Pai, o amor maior de todos nós. Que Jesus seja, Pai Senhor, a alegria onde a tristeza impera. Que Jesus seja, Pai Senhor, olhe a unção que desce e que toca o corpo. Que Jesus seja, Pai, a luz e a cura, Pai, para o enfermo. Que Jesus seja, Pai Senhor, para a mãe que clama para o filho, a resposta de salvação. E a mão, ó Pai, que se levanta para erguê-lo do mundo. Que Jesus seja, ó Pai Senhor, ao drogado, a libertação. Que ele seja a luz, ó Pai Senhor, que vai explodir, ó Pai Senhor, a dependência química. E que vai, ó Pai Senhor, trazê-los para a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que Jesus seja, ó Pai Senhor, como Ele foi feito pobre, para que a riqueza esteja disponível ao Teu povo, para que a prosperidade de dias, de amor, de paz, de alegria, para que a prosperidade de criatividade, de ideias e de empreendimentos venham, para que a prosperidade, ó Pai Senhor, aquilo que tocamos a nossa mão venha. Que Jesus seja, Pai Senhor, o toque da virtude,
Assim, ó Pai, Senhor, como foi com aquela mulher que a tocou e o seu fluxo de sangue parou, que ele seja o toque da virtude de Deus, que ele seja o toque do poder, que ele seja o toque da graça que nos assiste, porque pela graça que recebemos de Cristo somos salvos, e isso é dom de Deus, não veio de nós, mas está disponível ao teu povo. Somos agraciados porque somos de Cristo, somos agraciados porque Ele é a nossa luz e a nossa salvação, o nosso Senhor a quem tememos. Aleluia. Aleluia. Estamos vivendo o favor de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Diga: Deus é bom em todo tempo. Você foi abençoado. Diga: eu estou sendo abençoado. Aleluia, pode sentar por um momento. Mas eu quero ainda fazer um convite a você que está aqui, que ainda não teve um encontro com esse grande eu sou. Ele está te esperando. O grande eu sou está te esperando. Ele quer ser o que você precisa na hora que você precisa, mas você precisa vir primeiro para Ele. Então, estando aqui e ouvindo essa palavra, deixe esse desejo fluir do seu coração e venha aqui para eu orar por você, para que o grande eu sou entre na sua vida e você se torne uma pessoa diferente. Se tiver alguém nessa manhã, venha, eu quero orar por você. É a oportunidade, venha. Venha receber Jesus como Senhor e Salvador. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Se tiver mais alguém, venha. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem mais alguém? É só ter coragem. Você precisa. É a melhor e a maior decisão que você pode tomar na sua vida. E você não sabe do amanhã. E por não saber do amanhã, você faz seguro do carro, você faz seguro de saúde, você faz seguro de vida, mas você não faz seguro para o céu, para a eternidade, não é? Cuidado, faça seguro para o céu. A única forma é Jesus Cristo. Não tem outra forma. Aleluia. Como é seu nome? Alexandra. Muito bem, Alexandra. Você entendeu tudo que eu ministrei, Alexandra? Eu vi uma sede em você desde que eu entrei aqui, que eu vi uma sede. Se você tem interesse por Jesus, Ele muito mais por você. Aleluia. Então feche os seus olhos, levante suas mãos e diga comigo assim: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. A sua palavra diz, se com a minha boca eu confessar e crer com o meu coração, serei salva. Então nessa manhã eu me entrego de espírito, alma e corpo à tua vontade. A partir de hoje eu sou uma cidadã do reino de Deus. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E levanto minhas mãos aos céus e te peço perdão por todos os meus pecados, aqueles que eu lembro e até os que eu não lembro, porque a sua palavra diz que você não levou em conta o tempo da ignorância. Mas agora, diante de você e dos homens, eu me arrependo e te recebo. Sou tua, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa vida preciosa aos teus olhos. Agora, Pai, sela com o teu Espírito. Sela com o teu Espírito, para que no dia da redenção ela esteja lá, em nome de Jesus.
Aleluia. Eliane, dê um abraço aqui nela por mim. Glória a Deus. Aleluia. Você está alegre? Então festeje. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta comigo, vai. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Mais uma vez, canta, meu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Senta, 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 senta. Pastor, o senhor pregou tudo? Não. Que era para poder chamar você para a noite. Se quiser a continuação disso, 18 horas. Aleluia. É uma estratégia. Bendito seja o nome do Senhor.